Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo Filosófico e hoje eu vou tratar das principais abordagens no ensino de filosofia. Esse vídeo se destina às pessoas que têm uma certa dificuldade em entender o que exatamente é estudado na matéria de filosofia. É comum a matéria de filosofia tratar de diferentes assuntos. Para quem está começando a estudar filosofia, uma primeira preocupação que é totalmente justificável é entender o que exatamente se estuda em filosofia. E por isso eu fiz esse vídeo tratando das 4 principais abordagens no ensino de filosofia. Eu imagino que esteja mais relacionado ao ensino de filosofia no ensino médio, né? Porque em universidades as abordagens elas são mais minuciosas, mais complicadas. Eu vou tratar de maneira resumida dessas 4 abordagens, focando no ensino médio. Vou tratar da abordagem histórica, da abordagem temática, a terapêutica e a interdisciplinar. Comecemos então com a abordagem histórica. Nessa abordagem, o professor de filosofia usa uma linha cronológica, seria comum ele fazer isso, e falar dos períodos históricos relacionando ao pensamento mais recorrente naquele período histórico. É comum ser assim. É comum o professor fazer esse contexto histórico, econômico, político e tratar do pensamento, da obra de determinado autor. Essa seria a abordagem histórica e por isso é chamado de história da filosofia. Essa abordagem é muito parecida com o que nós encontramos também na aula de história, parecido com o que nós encontramos na aula de literatura. A professora de literatura às vezes fala do contexto histórico, fala das obras de determinado autor. Isso também nós encontramos na disciplina de filosofia e, como estou dizendo, nessa abordagem denominada de história da filosofia. A vantagem dessa abordagem é que ela é didática. O professor está lidando com outros elementos além da reflexão filosófica, está tratando do contexto histórico, do contexto social, muitas vezes até da biografia, da vida de determinado filósofo, e isso ajuda a gente entender melhor o contexto daquele pensamento. É uma abordagem didática, essa é a grande vantagem dessa abordagem. Mas o problema dessa, a desvantagem dessa abordagem é que ela é uma abordagem convencional. Então, muitas vezes, isso é um pouco cansativo para o estudante. Ele que já tem essa abordagem histórica na aula de história, na aula de literatura, às vezes na aula de sociologia, e aí vai ter na aula de filosofia também, é um pouco cansativo. Bom, essa é a primeira abordagem que eu tratei aqui. Vou tratar agora da abordagem temática. Enquanto a primeira abordagem explica o como foi feito o pensamento filosófico, como foi produzido a filosofia, né, ao longo da história, essa abordagem temática trata do o que exatamente foi produzido, trata do fazer filosófico. A abordagem temática vai tratar de estética, lógica, teoria do conhecimento, metafísica, que são assuntos eminentemente filosóficos. Enquanto na primeira há uma explicação de como foi feito, na segunda é exatamente o que foi feito. É a abordagem que mostra para o estudante, se ele quiser fazer filosofia, se ele quiser produzir filosofia, ele vai ter que se inspirar nesses temas que são recorrentes na filosofia. Não por acaso é comum encontrarmos obras que têm o nome desses grandes temas da filosofia. Por exemplo, a Ética, de Spinoza, Ética Nicômaco, de Aristóteles, Metafísica, do Aristóteles, Política, né? Várias obras sobre o conhecimento, que aí são denominadas Ensaio acerca do entendimento humano. Então, o nome das obras filosóficas fazem alusão algumas vezes aos temas que são estudados em filosofia. A vantagem dessa abordagem temática é que ela é
essencialmente filosófica. Quando você quer saber o que é filosofia, essa abordagem temática te dá uma amostra do que exatamente é filosofia. A desvantagem dessa abordagem é que ela pode soar muitas vezes abstrata, teórica demais, distante da realidade. Tratar, por exemplo, da questão do ser enquanto ser, temas como metafísica, isso parece uma coisa muito abstrata, muito distante da realidade do estudante. Essa é uma desvantagem. Mas, como eu disse, a vantagem é que você está se deparando com o que exatamente é filosofia. Bom, então tratei da abordagem histórica, tratei da abordagem temática, vou tratar agora da abordagem terapêutica. A abordagem terapêutica está focada na felicidade, no equilíbrio. Terapêutico porque diz respeito a como cuidar de si, como usar a filosofia para ter saídas para ser feliz, para buscar o equilíbrio, né? Essa abordagem é uma abordagem que a gente identifica como autoajuda ou como algo parecido que é tratado na psicologia, né? A vantagem dessa abordagem é que ela é prática. Você vê um uso para a filosofia que é buscar a felicidade, buscar o equilíbrio. E uma desvantagem dessa abordagem é que ela é muito específica. Ela é somente um dos ramos muito específicos da filosofia e não diz respeito a toda a filosofia. Uma outra desvantagem também dessa abordagem é que é uma das abordagens que menos cai nos vestibulares e no Enem. Bom, tratei da abordagem histórica, da abordagem temática, da abordagem terapêutica, agora eu vou tratar da abordagem interdisciplinar. Nessa abordagem, o professor de filosofia ele fala de temas da atualidade, fala, por exemplo, sobre a aceitação do outro, fala sobre redes sociais, que é algo que você percebe que o professor de geografia também trata, o professor de história também trata, os projetos temáticos da escola também têm esses temas. Aí você fica pensando, bom, o que isso tem a ver com a filosofia? Tem tudo a ver com a filosofia. A filosofia é uma disciplina interdisciplinar. Ela é uma disciplina que eu chamaria de pangnóstica, que lida com todas as formas do conhecimento. Como não poderia ser diferente, a filosofia também vai tratar desses assuntos do cotidiano, esses assuntos que aparecem na mídia e que são tratados também por outros professores. Uma vantagem dessa abordagem interdisciplinar de filosofia é que ela é uma abordagem bastante compreensível. Você entende o assunto que está sendo tratado em aula. E uma desvantagem dessa abordagem é que ela é muito genérica. Ela não parece que não é assunto só de filosofia, parece que é um assunto que pode ser tratado em outras matérias também. Bom, então é isso. Eu tratei das 4 principais abordagens do ensino de filosofia. É claro que é uma opinião pessoal, né, sobre quais as principais abordagens, mas só que para elaborar esse vídeo, para separar essas 4 abordagens, eu consultei vários manuais de história da filosofia, mas se vocês perceberem alguma incoerência, ficarei muito feliz em receber a opinião de vocês a respeito. Bom, então vou agora recapitular o que foi falado, né? Falei dessas 4 abordagens do ensino de filosofia, as abordagens mais recorrentes do ensino de filosofia, a abordagem histórica, a temática, terapêutica e interdisciplinar. Lembrando que, apesar de eu ter abordado elas de maneira separada, elas muitas vezes estão interrelacionadas. Então, na abordagem histórica, seria super normal o professor tratar de temas da filosofia. Na abordagem temática, seria comum entrar na abordagem terapêutica, falando de como a filosofia pode ser útil para a felicidade, para o bem-estar. Então, elas estão bem interrelacionadas. Bom, agora sobre a abordagem histórica, eu falei que é tratado dos períodos, dos autores, assim como a gente vê nas aulas de história e literatura. Falei da vantagem, que é uma abordagem didática, e da desvantagem, que ela é muito convencional, ela é muito parecida com outras matérias.
a abordagem temática, que seria uma abordagem essencialmente filosófica, essa seria a vantagem dessa abordagem, mas também é algo que nós encontramos na aula de sociologia, na aula de arte. O professor de sociologia ele pode tratar de reflexões sobre a sociedade, reflexões sobre política, que a gente encontra na filosofia, mas também é algo mais essencial, essencial tanto para a sociologia quanto para a filosofia. E a desvantagem dessa abordagem que é uma abordagem muito abstrata, parece muitas vezes, né, que os temas específicos da filosofia estão distantes da realidade do estudante. Tratei da abordagem terapêutica, que está focada na felicidade, no equilíbrio do indivíduo, né, que parece uma abordagem relacionada com autoajuda e psicologia. A vantagem dessa abordagem é que é uma abordagem que você vê um uso prático. Você faz um paralelo com o conteúdo da aula e a sua própria vida. A desvantagem é que ela é um ramo muito específico da filosofia para ser tratado somente isso nas aulas, né? Não poderia ser tratado somente isso. E falei da abordagem interdisciplinar, que é a abordagem mais genérica, que está relacionado com o fato da filosofia ser pangnóstica, dela originalmente tratar com todas as formas do conhecimento, mas é uma abordagem que hoje em dia é considerado muito genérica e que faz parte de outras disciplinas. A vantagem é que é uma abordagem bastante compreensível, né? Faz parte daquilo que o estudante entende. E é um tipo de abordagem que aparece também nas aulas de geografia e nos projetos temáticos da escola. Então eu tratei hoje dos principais abordagens do ensino de filosofia no ensino médio. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.